Você já viu falar de filosofia clínica, um ramo da filosofia que trabalha para melhorar a vida das pessoas? Filosofia clínica é o tema do programa Papo Dinâmico, que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje, nós vamos falar aqui de filosofia clínica e nós vamos tratar desse assunto com o nosso convidado, o professor filósofo clínico Will Goya. Will Goya, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, querido Daniel, boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos a esse diálogo online. Mesmo que o tempo e o espaço não sejam simultâneos, que a gente possa estender isso como um convite para futuros novos diálogos, quem sabe pessoalmente ou por e-mail, estou à disposição. Perfeito. É próprio da filosofia o diálogo, né? Se faz filosofia dialogando. Exato. Quando se fala agora em filosofia clínica, parece ser uma novidade, e o sentido mais comum da interpretação do termo clínica é mesmo um utilitarismo inadequado, próprio da nossa época, mas que não reproduz o nascimento nem a origem da filosofia. Porque a ideia de uma espécie de clínica vinculada à noção de saúde, afastado da doença, ou seus sinônimos, equilíbrio, bem-estar, paz de espírito, com os equivalentes opostos de mal-estar, desequilíbrio, loucura, qualquer forma de ajustamento, tem a ver com noções de padrão, de regulações, e não é nada disso. Filosofia... Não é nada disso? Pois é, então o que é filosofia clínica? Então, clínico tem um sentido original, quer dizer, que vai à origem do ir ao outro. É uma alteridade. Um exercício, como você disse, de diálogo. A filosofia nasce lá no mundo antigo como uma prática do diálogo tendo a procura da verdade. E ela nasce, por exemplo, de várias formas com diferentes filósofos. Só para citar, e sendo literal, numa tradução para o grego de Epiteto, a filosofia é uma clínica, um termo utilizado já naquela época. Por isso, quando digo que a filosofia clínica recupera o seu sentido original, porque ela quer um diálogo com o outro. Não para torná-lo saudável ou qualquer forma de equilíbrio produtivo a um mercado de trabalho, mas é um convite ofertado àqueles que aderem e também procuram um filósofo para a autenticidade. Então, pode dizer que... Perdão. Ajudar o outro a pensar por si mesmo sem pensar por ele. Perfeito. Então, se pode dizer que na filosofia pré-socrática já se praticava a filosofia clínica? Você citou Epiteto, né? Citou Epiteto como filósofo do pré-socrático. Mas não apenas ele. Posso dizer, quero talvez dar uma referência àqueles que procurarem mais sobre o assunto, não diretamente a filosofia clínica, e aí eu tenho referências como talvez o meu trabalho, A Escuta e o Silêncio, que é um caso clínico a partir de Laura apresentando o método do trabalho do filósofo clínico. O trabalho de Lúcio Pacter, que sistematiza a filosofia clínica no Brasil, e há outros no mundo vinculados a essa recuperação da filosofia no mundo da vida, sejam nos hospitais, sejam nas escolas, em várias instâncias em que as pessoas procuram pensar melhor diante das suas crises. Mas voltando ao mundo antigo, como você disse, lá a filosofia era um modo de vida, não uma teoria distante como se tornou no mundo moderno. Entendi. Os pré-socráticos, aliás, eu não me lembro agora, me escapa aqui na memória, mas alguém da filosofia antiga chamou aquela prática de saber, que ainda não tinha nome, de filosofia, quer dizer, a amizade, amigo do saber, amigo da sabedoria e tal. Essa busca por saber, ter uma sabedoria de vida,
E pode-se dizer que isso é uma forma, digamos assim, de tornar a vida melhor, mais saudável do ponto de vista espiritual, já que não é se tornar saudável do ponto de vista orgânico, né, do corpo, mas é do espírito. A amizade, a sabedoria, a pessoa que tem amizade por saber, por conhecer a verdade, é uma pessoa que busca justamente o equilíbrio e, portanto, a saúde mental, digamos, a saúde espiritual. Como é que é isso? Eu estava por fazer referência de um grande historiador, um dos maiores estudiosos do mundo antigo, da filosofia grega, Pierre Hadot, e ele tem um título traduzido para o português, que são os exercícios espirituais da filosofia. E ele coloca justamente a palavra exercício, como advém do mundo grego, a vinculação do estudo, do pensar, que inclusive do verbo em grego é carregar um peso, ligado à ginástica, até a noção escolar que nós tínhamos de ginásio, onde estudávamos na nossa infância, ou da ideia de academia, onde Platão faz do espaço dos atletas também o espaço de uma espécie de atletismo mental. Nesse sentido, é um exercício. Mas o exercício do quê? Do corpo? Não, exatamente. Nem disso, nem daquilo. Melhor dizer, essa palavra que você bem colocou, para além do sentido religioso, no sentido amplo do espírito humano, que é a filosofia ser uma prática, um exercício espiritual do ser humano. E nesse sentido é o quê? Uma terapia da alma, pode-se dizer que é uma terapia da alma fazer filosofia? É uma terapia da autenticidade, em que se procura aquilo que é autêntico, que é verdadeiro. Naturalmente, há muitas concepções do que é autêntico, do que é verdade. Até alguns caminham no sentido de o corpo, outros no sentido de um equivalente à saúde médica ou psicológica, outros já caminham até no sentido oposto do que seria um desequilíbrio psicológico ou até uma disfunção ou doença física. Nenhuma delas é pressuposta de antemão na presença do outro para um diálogo, porque se fizéssemos isso, nós estaríamos amordaçando o outro com palavras que silenciam e não que dialogam. Se vamos falar em filosofia clínica, no sentido de ajudar o outro a pensar em um sentido amplo da vida, a repensar a sua vida, não podemos previamente dizer a ele o que é saúde, o que é doença, o que é equilíbrio ou desequilíbrio, segundo a opinião ou critério do intérprete, o filósofo. É um exercício de alteridade. Acontece que algumas pessoas procurarão, aparentemente, uma espécie de saúde no lugar comum e encontrarão outra coisa. O fato é que, diante do outro, o primeiro fundante método do conhecimento filosófico é saber que não sabemos. E a relação da aprendizagem se dá no diálogo. Perfeito. Hoje o que mais acontece é as pessoas terem certeza, né? Certeza do nada, mas tem certeza. A gente vê aí nas redes sociais as pessoas manifestando opiniões e ao ponto de ir à agressão se alguém discorda, né? Quer dizer, isso pode-se dizer que uma pessoa que tem certezas absolutas, assim, uma pessoa que precisa consertar o pensamento, que não está pensando de forma correta, autêntica. Olha, por autenticidade, eu também não quero preconizar algo que ficou conhecido por uma espécie de humanismo do mundo contemporâneo, no século XX, que é a espécie de racionalidade, de responsabilidade permanente. Senão estaria desdizendo tudo que eu quis colocar. Portanto, quando digo que a filosofia clínica é uma prática clínica, é uma prática de alteridade, eu respeito até a discordância do outro. E, nesse sentido, não quero dizer que é autêntico apenas quem é responsável, mas aquela pessoa que vive uma espécie de coerência consigo no mundo dos afins. Então, eu diria que uma pessoa que fosse não agressiva, que fosse ou procurasse de forma muito profunda a ausência da violência, ela até ficaria dissonante com o mundo. Por exemplo, dizem que queremos relacionamentos de paz, de harmonia, mas quase sempre as piadas que fazemos
quando alguém, por exemplo, imaginariamente morre e vai para o céu, e lá não tem graça, porque lá falta o tempero do conflito. Muitas pessoas encontram, no ódio, inclusive, na aversão, na briga, um lar, um modo ambientado de viverem o seu equivalente de paz. Quero dizer, dizendo também de outra forma, que a paz de espírito pode ser altamente tóxica para algumas pessoas, e aí nelas, a briga, o conflito, é mais autêntico do que a paz. Perfeito, eu entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta, e vamos ver os fundamentos da filosofia clínica. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, e nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estamos lá, vai lá, curte o nosso programa. Você lá pode assistir a este programa e a todos os outros que já gravamos, mais de 100 programas à sua disposição, com temas diversos, de interesses diversos, que você pode assistir, compartilhar, baixar, né? E também mandar sua mensagem aqui para nós, sugerir tema. Esse debate que nós estamos fazendo hoje aqui, Filosofia Clínica, é um tema que foi sugerido pelos nossos telespectadores. Então, esperamos que você também sugira temas, sugira também nomes para debater aqui com a gente, que a gente terá o maior prazer, a maior alegria de convidar e fazer esse debate. Hoje estamos falando de filosofia clínica com o professor Will Goya. Ele é professor de filosofia e é também filósofo clínico. Professor Will Goya, você já fez referência a alguns autores aí contemporâneos que foram fundamentais para o surgimento da filosofia clínica. O que você pode apresentar para nós sobre os fundamentos da filosofia clínica? A filosofia, no seu sentido de clínica, é uma atividade, é um pensamento-ato. E, nesse sentido, tudo que é exercício da nossa consciência. Não é um privilégio da razão, não é, portanto, o consultório, um espaço onde necessariamente vamos discutir questões acadêmicas numa espécie de debate racional. Podemos pensar pelos sentimentos, pensar em nos comunicarmos pelo corpo, pensar em diferentes esferas semióticas, como a oralidade, a escrita, a visualidade dos gestos. Podemos pensar através de textos ou filmes. Quero dizer com tudo isso que, quando falamos em filosofia clínica, que ajudamos o outro a pensar e a tornar-se mais autêntico de acordo com as suas buscas, estamos amparados com o mundo contemporâneo, com a diversidade e complexidade do mundo atual. Assim, a filosofia clínica procura recuperar de toda a história da filosofia, desde os antigos gregos, perpassando uma questão que se tornou, talvez no mundo moderno, após Hegel, uma discussão, por exemplo, entre filosofia ocidental e oriental, enfim, todo o universo que foi estudado na academia para ser um background do profissional filósofo clínico, a fim de ajudar o outro a pensar por si mesmo. Essa é a busca da autenticidade. O método que desenvolvemos foi criado por Lúcio Pachter, que sistematizou na década de 80, ele como filósofo brasileiro, produzindo o que chamamos de autêntica filosofia brasileira, embora vivemos num mundo globalizado e o que pertence a um lugar é copartícipe do mundo inteiro. Lúcio Pachter elaborou essa metodologia que é fundamentada numa alteridade, em busca de ajudar o outro a ser mais autêntico. Essa é a ideia daqueles que procuram a clínica, o consultório, diante de suas crises existenciais. Pode servir para alguns, e com toda certeza não servirá a outros, mas é mais de um dos caminhos na esfera terapêutica da nossa época.
Um dos grandes debates que nós tivemos na história da filosofia até hoje, desde os pré-socráticos, na Idade Antiga, até os filósofos contemporâneos, é a distinção entre opinião e ciência, entre opinião e conhecimento sistematizado, científico e tal. Como é que a filosofia clínica trata dessa questão, né? Porque um desafio gigante que a gente sempre encontra na filosofia pura é saber qual é o fundamento, qual é a pedra de toque a partir da qual se pode construir o edifício do conhecimento, já perguntava Descartes, né? Então, como é que faz a filosofia clínica de partir? Qual o pressuposto, né, que ela adota para trabalhar essa prática? O pressuposto é a alteridade. Um tema, por estranho que pareça, muito recente e às vezes ainda sequer atual para muitas academias da filosofia. Toda a história da filosofia, sobretudo a partir de Sócrates, tenta elaborar o conceito de verdade e a filosofia como uma busca a esta verdade vinculada ao ser, à essência, o que é essencial em termos de conhecimento, seja aí nas suas diversificações, filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da arte, e suas equivalentes de buscas como o que é a essência do belo, a essência do ser humano, a essência do cosmos, etc. A busca pelo ser como verdade fez construir, entre outras coisas, verdades que seriam territórios fincados e defendidos por diferentes correntes, cada qual dizendo, eu cheguei ao ser, ou estou à procura do ser. E a busca pela filosofia foi uma busca por este ser. Acontece que isso também nos levou a escândalos como o nazismo, de grandes expressões teóricas, defesas de verdade, esquecendo-nos de que, mais importante do que uma espécie de verdade ancorada no mundo, a metafísica, o ser, dizendo, eu cheguei lá, é a presença do outro entre nós. A filosofia nasce, enquanto clínica, do mundo antigo ao mundo atual, no diálogo, na relação com o outro. E a verdade nunca pode ser uma bandeira fincada onde não há mais esfera de diálogo. Infelizmente, quando na Idade Média a filosofia se torna mero instrumento secundário, serva da teologia, porque a verdade já se tornou achada ou descoberta pela religião, da maneira como foi ali apresentada, claro, não no cristianismo primitivo, mas naquela forma equivocada de cristianismo, fez com que a filosofia perdesse a sua procura autêntica. E ela se tornou apenas um instrumento intelectual. E isso, claro, foi tornando a filosofia, de certa forma, apenas um conhecimento instrumental. E é uma pena que isso se tornou mais forte no mundo moderno, quando, por exemplo, de René Descartes a Francis Bacon, no século XVII, Bacon, em especial, diz a epígrafe do que pode ser chamado de mundo moderno. Saber é poder. Ter conhecimento para atuar. Como quem diz, aprender inglês instrumental não para pensar a maneira de ser, na medida em que conhecimento fosse uma vivência, mas ter conhecimento para um instrumento, uma prova, e depois, uma vez não mais útil, descartá-lo. A filosofia se tornou, como você bem colocou, uma grande verborragia ou vaidade e disputas acadêmicas e se afastou do mundo da vida. Recuperá-la como clínica, como alteridade, como exercício ao modo antigo, só que atualizado. Por exemplo, se é verdade, como diz, você cita o que acredita ser de Pitágoras, a frase, a ideia de que a filosofia é o amigo à procura da verdade, se assim é o nascimento da filosofia, a filosofia clínica nos tempos atuais talvez seja reformulada assim, que o filósofo é um amigo das verdades subjetivas do outro. Qual é a base, então, fundamental da filosofia clínica? Não é a epistemologia, é a ética. Significa que, diante do outro, qualquer outro, no qual eu, quando me desconheço, sou outro para mim mesmo. O outro como infinito. Levinas, esse grande filósofo lituano, é uma referência dessa fundamentação teórica da ética.
faz com que aprendamos a pensar a estrutura de pensamento do outro, entender o outro no seu modo de ser, para dialogar com ele no modo dele. Isso é a busca da autenticidade, não um ensino, nem uma aprendizagem como se houvesse uma verdade a ser revelada. Trata-se de um diálogo onde ir ao outro é respeitá-lo. A clínica é feita, então, além dos seus pressupostos teóricos, uma dimensão que ultrapassa essa nossa fala, em uma metodologia prática, feita de compreender o outro na sua forma de pensar e viver a realidade, com o mínimo de intervenções que possam corromper a originalidade do ser do outro, e, portanto, é uma ética de escuta e aprendizagem, para que, após a aprendida essa forma de ser do outro, respeitá-la. Não só respeitar ao outro, como ajudá-lo a respeitar a si mesmo e aos outros com quem ele convive. Então, quer dizer, uma pessoa procuraria um filósofo clínico no momento em que ele precisasse de um diálogo, que ele tivesse a necessidade de debater algumas ideias, né, alguns projetos de vida, e ele precisaria conversar com alguém, e o filósofo clínico seria a pessoa ideal para ele desenvolver esse diálogo, é isso? Esta é uma das possibilidades, porque quando nós falamos, por exemplo, em uma pessoa que está no hospital, sem uma estrutura lógica, dialógica, de verbalização, mas está sofrendo dores e comunica por gemidos, em estado de alteridade, porque o filósofo clínico, antes de uma profissão, é sobretudo uma ética para com o ser humano, ele vai acolher essa escuta de dor, essa escuta no qual o outro se manifesta sem a racionalidade do discurso, como linguagem. Isso significa que eu tenho compaixão, tenho que prestar atenção, e não estou falando apenas em pessoas que querem dialogar numa formalidade do discurso. Uma pessoa que, por exemplo, está num casamento. Eu tenho mais de 20 anos de consultório e tenho atendido pessoas, e a maioria delas não vem para debater verdades ou questões acadêmicas. Elas vêm porque elas dizem mais ou menos assim, numa espécie de crise, estado que, elevado ao máximo, daí a locução adjetiva de nível crítico, elas vinham caminhando com um modo de ser e, de alguma forma, este modo não está mais funcionando para ela. Ela não consegue mais ser quem ela achava que era ou viver no mundo como acreditava ser possível. Okay. Então, ela entra em crise. E aí ela vai ao consultório a fim de procurar ajuda diante dessa crise. O que eu faço? O filósofo ajuda ela a recuperar seu caminho. Vamos fazer o seguinte, Will, vamos fazer um pequeno intervalo, um pequenozinho, é muito curtinho o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos ver, então, esses diferentes tipos assim, de necessidades que pode ter uma pessoa de um filósofo clínico. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, e também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Lá você pode mandar sua mensagem aqui para nós, né? Curtir, dá um likezinho lá e manda sua mensagem aqui para nós, sugerindo temas para a gente debater, tá bom? Hoje nós estamos debatendo sobre filosofia clínica. Esse tema estamos debatendo com o professor e filósofo clínico Will Goya, que está aqui conosco, né, debatendo esse tema. Então, professor Will Goya, nós já perguntamos isso, mas eu tinha sugerido assim, a pessoa está em necessidade de diálogo, né, e procura um filósofo clínico. Mas quais outros sintomas, não vou dizer a normalidade, mas quais outros sintomas poderia ser motivo para a pessoa procurar um filósofo clínico? Isso que chamamos de assunto imediato, que levam as pessoas ao consultório, são os mais diversos, tanto quanto as individualidades da nossa época. Mas é claro que há elementos comuns que, cada qual ao seu modo, trazem ao consultório como crises de uma época. Por exemplo, casamento e suas dificuldades, solidão, desemprego, o anúncio da morte ou mesmo do nascimento. Diria que aquelas coisas que assustam costumam levar as pessoas
há uma inabilidade no seu lugar mais comum a precisar de amparo para enfrentarem essas dificuldades. Algumas dessas coisas vêm de fora, como uma espécie de apontamento. Digo, isto está acontecendo comigo, aconteceu e talvez até na situação de vitimação, dizendo, a vida está fazendo isso comigo. Mas acontece que outras vezes, o que também não é raro, a própria pessoa, em seu modo de ser, está entrando em colapsos, pequenos ou grandes, e dizem, eu não consigo mais ser eu queria ser de outra forma. O que faz um filósofo clínico é um exercício de alteridade, que acolhe em várias linguagens do entendimento, não apenas o da racionalidade, para que entender o que o outro quer colocar acima ou além do imediato. Entendendo o assunto último da clínica, que é o da autenticidade, o que pode ser o modo mais íntimo e verdadeiro dessa pessoa, uma verdade íntima para cada subjetiva pessoa, seja nos indivíduos ou seja nas culturas, então, reconhecendo a sua estrutura de pensamento, devolvê-la, e esses processos de devoluções são os mais diversos, desde a linguagem esclarecedora até o afeto, para que ela recupere e potencialize a sua vida. Pode-se dizer que é quando a pessoa tem quando os valores que ele tem cultivado sofrem algum abalo, ou o sentido que ele confere à sua vida sofre algum abalo, são nesses momentos que seria importante um diálogo com o filósofo clínico? Para aqueles que procuram não apenas, mas através do diálogo, se conhecerem e repensarem sobre novas perspectivas a realidade que vive, a filosofia clínica é um dos caminhos terapêuticos para isso. O terapêutico aqui não pretende ser uma cura, nem ser melhor ou pior do que outros, mas um caminho de afinidade para quem procura no conhecimento uma reflexão e um entendimento, se isso lhes fizer bem. Ok. Qual a diferença, então, da psicologia clínica em relação à filosofia clínica? Ou melhor, qual a diferença da filosofia clínica com a psicologia clínica? Convido aos ouvintes para uma resposta mais demorada e aprofundada num trabalho que eu escrevi há alguns anos atrás, aliás, há uns 15 anos atrás, A Escuta e o Silêncio, a história de Laura, terapia em filosofia clínica. Ali eu me demoro tanto nos pormenores teóricos quanto práticos dessas distinções. Mas vamos a elas. A psicologia traz, ou melhor, as psicologias e as psicanálises trazem cada uma delas, ao fundo, uma base, um postulado filosófico. Um exemplo apenas didático. Freud entendia que no desenvolvimento do ser humano há um problema original que é o conflito entre as pulsões instintuais e a consciência que quer viver em sociedade e ganhar os benefícios da presença do outro. E ela vive, portanto, ora permitindo muito seus desejos, ora tendo que reprimi-los porque está diante dos desejos do outro. E não tem saída. Para Freud, este conflito e tratar deste conflito diante da morte, e essa angústia é o problema subjacente a todos os dramas humanos. Ora, isso o próprio Freud cita em termos de fundamentação filosófica no seu Mal-Estar da Civilização, que está lá localizado em autores como Hobbes, como David Hume, que vão dizer o homem é uma tábua rasa, o homem é o lobo do homem, e o que nós vamos fazer com isso em sociedade? Ok, eu vou dizer com alteridade filosófica, este é um dos caminhos, e muitas pessoas encontrarão nessa esfera uma forma de se situarem. E a psicanálise será bom para eles. Mas e aqueles outros, por citar, por exemplo, Jung, ex-discípulo de Freud, que vai entender que se a sexualidade e seus dramas diante da morte e da sociedade são verdadeiras, o homem é um ser espiritual e transcendente. Pois bem, esse vai ter que negar o outro. Só para concluir, o que faz a filosofia clínica
diante de todas as muitas terapias ou respostas psicológicas, e não apenas psicológicas, pareceres filosóficos ao longo da história da filosofia, nenhuma delas trata o outro como prego e as próprias opiniões como martelos. Será sempre um como é para você, de forma autêntica, e então ajudar o outro a se potencializar nesse seu jeito de ser. A grande diferença é que não tem parâmetros fixos de saúde ou doença, de normal ou anormal, equilíbrio ou desequilíbrio. Existe o único para cada pessoa, levado muito a sério e com grande respeito diante da sociedade, e o quanto é possível ajudar o outro nesse processo. Pois é, a filosofia clínica não partiria, então, de um pressuposto de que a verdade não pode ser estabelecida por ninguém e que, portanto, as pessoas todas são iguais do ponto de vista da opinião, cada um pode ter a sua opinião do jeito que quiser, que tem sua validade enquanto opinião, já que não existe ninguém com critério de verdade para dizer para a pessoa que ele pode estar pensando errado. Nesse sentido, a filosofia clínica não levaria a um individualismo total, quer dizer, nessa busca da alteridade, do diálogo e desse respeito de que cada um pode pensar o que puder e quiser, não estaria aí um pressuposto de um individualismo absoluto? Gostei da sua pergunta, ela reproduz às vezes as inquietações de muitos que, na verdade, só conseguiria atender com mais profundidade com uma demora, e talvez no livro, como fiz a referência, mas não se trata de um desdém aos critérios. Não se trata de ausência de critérios, muito ao contrário. A ética não é uma opinião fortuita de tanto faz. Isso seria ausência de busca de autenticidade, de filosofia e de método. É preciso muito método e talvez uma grande erudição para alcançar a simplicidade. E, nesse sentido, não se trata, portanto, de não respeitar os critérios, mas entender que há mais de um critério na esfera democrática, na esfera da ciência e na esfera, por exemplo, das psicologias ou terapias. O fato é que, havendo critérios, qual é aquele que mais adequa ao modo de ser das pessoas no mundo em que elas vivem? Se podemos falar, por exemplo, em várias terapias, várias pedagogias, se podemos falar em vários partidos políticos, por que não respeitar todas elas como sendo adequadas enquanto possibilidades no jeito do outro? Entende? Não é uma ausência de critérios, mas uma conversação com os diferentes critérios. Tá, a filosofia clínica, então, parte de alguns valores universalmente consagrados, e a partir desses valores universalmente consagrados, ela estabelece algum elemento de reflexão para, digamos, o partilhante, a pessoa que procura o filósofo clínico, é isso? O único, absolutamente único valor que é universal é o respeito à dignidade do outro. E este outro pode ser uma relação empática, em que temos muito em comum, pode ser profundamente antipático, no qual a aversão também seja difícil o convívio. Mas nem a empatia e nem a antipatia são critérios. O universal é eu estou diante do outro. E ajudar o outro a lidar com seus outros, seus familiares, seus colegas de trabalho, as diversas formas que ela tem consigo mesma, é a grande tarefa da filosofia clínica. Criar pontes, em muitos casos, entre diferenças que se antagonizam, às vezes, ao ponto de que para um pensar o outro tem que morrer. Mas em outras vezes, é criar muros e não pontes, para impedir que um invada o outro. Portanto, não é uma defesa do individualismo, nem uma defesa do pensamento gregário, coletivo e absoluto. Trata-se do respeito ao outro. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Vamos falar aqui de como é que se forma, né, e se organiza o filósofo clínico. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Hoje estamos falando de filosofia clínica com o filósofo clínico
professor de filosofia, Will Goya. Ô, Will, como é que se organiza? A pessoa que quer formar em filósofo clínico, o que ele tem que fazer? Tem que fazer filosofia? Existe uma Associação Nacional dos Filósofos Clínicos que agremia todos os centros de formação em filosofia clínica no país. Esta associação, por outro lado, se coaduna a um movimento internacional de vários outros países que também procuram, cada qual, segundo as legislações nacionais, favorecer o desenvolvimento, o cuidado, a organização da profissão. Enquanto profissão, o que parece ser uma ênfase à noção da remuneração, repito, é antes de tudo um modo de vida em que estamos diante do outro. Isso vale, claro, também na profissão. Enquanto em Goiás, em Goiânia, nós temos a Casa de Estudos Francisco de Assis, que eu presido, como professor titular para a formação de filosofia clínica. A formação tem dois grandes momentos. A formação, que é uma especialização em filosofia clínica, somente para graduados, que, após percorrerem toda a metodologia teórica, desde noções históricas da filosofia... Você falou graduados, qualquer graduação ou só graduação em filosofia? Tá. É aberto a todas as graduações. Sobretudo, nossa época tem trazido muitas pessoas da área da psicologia, da psicanálise, da medicina, muitos médicos, pedagogos, advogados e também filósofos. E que procuram na filosofia clínica esse modo de ver, esse modo de lidar com o outro e respeitar o diálogo em uma época tão difícil em que os conflitos costumam ser de agressão. E aí, essa formação, essa especialização, ela promove um desenvolvimento nas respectivas áreas, quer dizer, ela dá uma visão de alteridade e cuidado terapêutico, seja na odontologia, seja na pedagogia, seja no direito. Porém, aqueles que têm interesse no exercício da terapia em consultório como prática profissional, precisam fazer a formação em prática da filosofia clínica, uma formação que, na primeira, enquanto especialização, dura cerca de 2 anos e meio, e a segunda, o mínimo de 1 ano de experiências de clínica didática, supervisões, para, então, dar-se início a um processo de casos clínicos e supervisões que podem durar, segundo a subjetividade de cada caso, mais anos. Seja como for, a prática clínica é específica para graduados em filosofia ou aqueles que não têm graduação em sua formação acadêmica, por exemplo, um médico, que façam uma formação complementar de 400 horas de história da filosofia para que compreenda o pensar filosófico em seu susto e seu espanto original diante do outro. E é nesse sentido que, assim, tendo outra graduação e mais uma formação da história do pensamento da filosofia, é possível que outros graduados que não filósofos possam vir, assim, a se tornarem filósofos clínicos. Esse curso de 400 horas, ele é um curso reconhecido pelo MEC? Como é que é isso? Essa formação em prática da filosofia, ela tem a função de formar terapeutas, pessoas que lidam com a sensibilidade e na relação com o outro. Não significa que serão filósofos de graduação. Significa que terão a competência de pensar filosoficamente na presença da diversidade do outro. Nesse sentido, há muitos graduados que não têm esse exercício de alteridade. O que eu estava dizendo, eu preciso deixar muito claro, é que enquanto a formação teórica ela tem um sentido bastante informativo e reflexivo, a formação em prática ela exige longos estágios e de esferas didáticas para que, somente depois de casos clínicos aprovados, tanto pela Comissão Nacional dos Casos Clínicos, quanto pelo Centro de Formação, para que ela consiga o título de filósofo clínico. Você citou aí Centro de Formação São Francisco. Por que São Francisco? Tem alguma vinculação com a igreja, com a Ordem dos Franciscanos? Não tem. Eu, particularmente, que fundei essa casa e coloquei e reconheço em Francisco de Assis uma dessas grandes figuras da alteridade,
a capacidade num mundo tão belicoso que foi o nascimento das cruzadas, e ele dialogar tanto de um lado com a esfera de um mundo bélico em que era o catolicismo, quanto de outro mundo também bélico que se dava entre os muçulmanos. E não apenas entre eles, na presença dos animais, dos não-humanos, na presença do transcendente, diante de qualquer outro. Então, ele dialogou com o lobo, com o leproso, com o sultão, é isso aí. Realmente. Com as rosas e com as águas. Então, com a lua, com o sol. Essa irmandade que me inspira pelo afeto, o exercício da alteridade pelo amor ao próximo. Pois é, há muitos filósofos clínicos em Goiás? Em Goiás, nós temos, sim, vários colegas que são formados e já tutelados como intitulados pela comissão, pela ANFIC, pela Associação Nacional de Filósofos Clínicos, e que atuam, como eu, em seus consultórios. E temos colegas também que não vão para o consultório por não terem afinidade com isso, vão para a docência, vão para os seus trabalhos específicos. Há aqueles que procuram a formação em prática para se tornarem pessoas mais capazes da relação de alteridade com o outro, não como profissão. No Brasil, hoje nós temos professores, centros em todos os estados brasileiros, temos uma gama de literatura, não só publicada, como em pesquisa, que está anunciando um campo bastante reconhecido e também aberto ao diálogo. Como é que é feito o controle e a legitimação dessa atividade em todo o país? Como é que é feito isso? Tem um sistema, um código de ética que organiza e regra essa atividade? Nós temos o Estatuto Social da ANFIC, o Conselho de Ética, nós temos o Código de Ética do Filósofo Clínico, do especialista e do filósofo clínico, e tudo isso é profundamente cuidado pela Associação Nacional dos Filósofos Clínicos. Esse cuidado, como profissão, se refere ao exercício da terapia e não ao exercício de uma clínica no sentido ou médico e ou psicólogo. Tanto que nós temos colegas das áreas da psicologia ou da psicanálise que vêm para a filosofia clínica. Atualmente, nós temos 3 colegas que são da formação em psicólogos, como já tivemos vários psicanalistas. E estes, para fazerem o método e o trabalho da alteridade no consultório, no respeito ao outro, fazem toda essa prática, adquirem, portanto, o título de filósofos clínicos para então atuarem. Na medida em que tem a formação em um centro validado, o seu trabalho está permanentemente vinculado a alguma pesquisa ou vinculado a trabalhos de atualização, ele atualiza o seu título, que não é vitalício. Significa que há uma constante relação entre a aprendizagem, o trabalho e a clínica. Por exemplo, os psicólogos têm um Conselho Regional e o Conselho Nacional de Psicologia, que tem uma legislação nacional que regulamenta essa profissão. Existe isso também em relação ao filósofo clínico? Se não existe, existe algum trabalho nesse sentido para tornar essa regulamentação oficial? Essa regulamentação, ela é oficial, mas não existe a profissão de filósofo no Brasil. O que é hoje um professor de filosofia? Ele se regula profissionalmente enquanto docente, não enquanto filósofo, no Brasil. Não se trata de aqui ser uma regulamentação de uma profissão que não existe na nossa Constituição. Ela não reconhece a profissão de filósofo, mas o trabalho do terapeuta, ele prescinde disso enquanto profissão, mas ela não é prescindida de uma regulamentação, de uma organização não governamental e com muita ética. Um dos trabalhos que nós atuamos, eu faço parte do Conselho Nacional de Ética, é discriminar no sentido de separar muitas pessoas que tentam intitular-se filósofos clínicos e não vêm das formações da metodologia, do trabalho ou dos centros oficiais. E aí, nesse sentido, precisamos deixar claro que o nosso trabalho ele tem a ancoragem de um cuidado que está tanto no ponto de vista regional dos centros de formação, quanto nacional pela ANFIC, a Associação Nacional dos Filósofos Clínicos.
Associação nacional é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, né, tem um estatuto social, e através desse estatuto social, que deve ser, imagino, registrado em cartório, e através dela mantém relação com os poderes públicos, portanto, é perfeitamente legal, né, e legitimada pela Constituição Federal. Eu imagino que seja isso, né? Legal e legítimo. Quem queira conhecer. E pelo o Código Civil também, né? É uma entidade, uma sociedade civil, né? Eu convido as pessoas a digitarem no site, o site da ANFIC, a Associação Nacional dos Filósofos Clínicos. Okay. E também para conhecerem tanto a estrutura física, quanto a estrutura teórica, bibliográfica, as pesquisas. Os colegas professores, hoje em quase todas as universidades no país, estão de alguma forma trabalhando com isso. Eu tenho aqui no estado de Goiás, como disse antes, já há mais de 2 décadas de trabalho, com pesquisas, com docência, com formação de colegas e com a prática em consultório. Todo esse trabalho organizado no país está lá no site. Convido também para conhecerem meu trabalho e o nosso trabalho, meu e dos colegas professores, filósofos clínicos aqui em Goiás, em Goiânia, para se aproximarem e conhecerem. Recupero a vocês, está aberto aí para conhecerem as literaturas, como A Escuta e o Silêncio, de minha autoria, fundamentada na pesquisa de consultório através do método de Lúcio Pachter. Professor Will Goya, foi excelente, o nosso tempo acabou, temos que encerrar. Muito obrigado por sua presença aqui, muito boa noite. Gratidão. A filosofia clínica é um caminho de grande abertura para todas as sociedades organizadas, para todas as pessoas, e a qualquer momento, querendo, podem me procurar, seja pelo site, meu e-mail é willgoya, willgoya.com.br como site e Gmail. Okay. Estou à disposição. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito boa noite, até a próxima.